Estamos começando mais um programa Evidências, em nossa constante busca por fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Você já percebeu onde estamos? Bem, esta é a continuação de nossa série especial gravada aqui no Museu Siegfried Horn da Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. Esse museu tem uma vasta coleção de arqueologia bíblica e eles construíram aqui uma tumba imitando uma tumba de um faraó dos tempos bíblicos. Esta cadeira que eu estou sentado, por exemplo, é uma réplica exata de um trono encontrado na tumba de Tutankhamon e descoberto em 1922 por Carter. Bem, aqui nós temos uma variada história para contar para você. Antes, porém, deixe-me explicar um pouquinho o que foi e o que é o atual Egito. O Egito, também reconhecido como República Árabe do Egito, é um país do norte da África, que inclui também a Península do Sinai, que fica na Ásia. Logo, é um estado transcontinental. Com uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, ele faz fronteira ao oeste com a Líbia, ao sul com o Sudão e ao leste com a faixa de Gaza e Israel. O litoral norte é banhado pelo Mar Mediterrâneo e o litoral oriental pelo Mar Vermelho. A Península do Sinai é banhada pelos golfos de Suez e Aqaba, e a sua capital é a grande cidade do Cairo. O Egito é um dos países mais populosos da África. A grande maioria da população, estimada em mais de 80 milhões de habitantes, vive às margens do rio Nilo, que, aliás, é praticamente a única área não desértica do país. Cerca de metade da população vive nos centros urbanos, em especial no Cairo e em Alexandria, além de outras cidades importantes do delta do Nilo. O país é conhecido pela sua antiga civilização e por alguns dos mais famosos monumentos do mundo, como, por exemplo, as pirâmides de Ginsé, a Grande Esfinge e, ao sul, a cidade de Luxor, que abriga diversos sítios arqueológicos, como o Templo de Karnak e o Vale dos Reis. O Egito é mesmo um país de grande importância política e cultural do Oriente Médio e do norte da África. Ali também foi palco de muitas histórias mencionadas na Bíblia Sagrada. Abraão, Isaque, José e Moisés foram alguns dos muitos heróis de Deus que estiveram em suas terras, isto sem contar a permanência por séculos de milhares e milhares de hebreus que ficaram cativos no Egito até a intervenção maravilhosa de Deus por meio do Êxodo. O Egito é realmente fascinante. É um tesouro arqueológico a céu aberto. Aqui na Andrews nós temos, como falamos, esse pedacinho do Egito para que todos possam ter uma ideia de como era naqueles tempos. Aqui você vê como seria uma tumba dos tempos dos faraós. O teto é coberto de estrelas para simbolizar o céu, conforme eles viam. E aqui também era um canal, segundo a crença egípcia, para o mundo dos mortos. Na parede, eles costumavam colocar relatos de tudo que faziam em vida para que os deuses pudessem ficar satisfeitos. Aqui, por exemplo, eles copiaram algum tipo de declaração muito comum naqueles tempos, onde aquele que morreu estaria dizendo para os deuses que ele fez o papel dele na terra. Veja as inscrições hieroglíficas, todas na parede contavam as histórias da pessoa. Esse aqui, por exemplo, ele gostava de deixar bem claras as coisas que ele fez. Ele diz que ele alimentou justamente aqueles que estavam com fome. Aqui você tem a palavra requer, que significa faminto, com determinativo. Isso indica que ele deu comida para aquele que tinha fome. Mais abaixo você tem a palavra rui, que significa desnudo, significa que ele deu roupa para aquele que estava sem roupas. E mais abaixo ele coloca também a palavra maharu, que geralmente a gente traduz como justificado, mas literalmente significava em egípcio aquele de voz verdadeira. É curiosa essa maneira que os egípcios entendiam a palavra justificado, aquele de voz verdadeira, aquela pessoa que está dizendo a verdade, que não está mentindo a respeito daquilo que ela fez. Mas há outras curiosidades aqui nesta tumba fictícia que eu gostaria de mostrar para vocês. Isto aqui é algo fascinante. Eles colocaram aqui uma estatueta original, datada de 800 anos antes de Cristo. Ela foi encontrada no templo de Amon, na antiga cidade de Tebas.
Essa estatueta é comumente chamada de Shabti. E o que seria um Shabti? Bom, alguns egiptólogos têm a ideia de que os egípcios, durante um tempo, praticaram uma terrível tradição. Quando um faraó morria, todos aqueles que haviam servido a ele em vida deveriam ser mortos junto com ele e colocados em seu sepulcro. Imagine, todos os escravos mortos no dia da morte do seu senhor. Esta prática, felizmente, foi abolida posteriormente e estes antigos escravos tiveram seu corpo substituído por um shabti, que era uma estatuetazinha que simbolizava aquele escravo que servira ao seu amo em vida. Assim, esta estátua, representando o escravo real, poderia continuar servindo ao amo depois da morte. Mas há outras curiosidades aqui também. Aqui nós temos algumas múmias reais, autênticas, inclusive de animais. Esta aqui é uma múmia de uma ibis. A ibis é um pássaro muito famoso no Egito que também representava um dos deuses do panteão daquele povo. E aqui você tem um pé, provavelmente de uma criança mumificada, um pé humano. Esta aqui é uma múmia de aproximadamente 300 anos antes de Cristo. E um pouco aqui nós temos outra múmia de um falcão. O falcão era o símbolo do deus Horus. E eles pegavam o próprio pássaro e mumificavam. Opa, e o que é isso que temos aqui em cima? Um escorpião. Claro que esse aqui já está morto, senão não pegaria assim na mão. Muitos escorpiões como este são encontrados no deserto do Saara e também na Jordânia. Eu mesmo tive a oportunidade de ver vários deles saindo dentre a pedra. Dizem que são terrivelmente nocivos. Alguns estão aqui apenas para ilustrar, felizmente bem mortos. Agora, eu queria mostrar para você, fora dessa tumba, outras curiosidades que a Universidade de Andrews trouxe para ilustrar como funcionava a vida e a crença do antigo povo egípcio. Então, vem comigo. Aqui fora nós temos várias divindades egípcias, a começar por esta aqui, em forma de um chacal. O nome dela era Anubis. O deus Anubis era aquele responsável, segundo a crença egípcia, de levar o indivíduo, depois de morto, até o reino de Osíris. Os egípcios tinham uma ideia de alma que eles chamavam de Ka, um pouco diferente da ideia dos gregos, porém acreditavam também na vida após a morte. O deus Anubis, portanto, era aquele que levava a alma do indivíduo para ser julgada. Bom, esse indivíduo, é claro, estava mumificado, como já demonstramos lá dentro. E como funcionava o processo de mumificação dos egípcios? O processo de mumificação dos egípcios era muito elaborado. Ele demorava dias, semanas a fio. Assim que a pessoa morria, o seu corpo era totalmente lavado em meio a muitos funerais e muitos rituais religiosos. Aí, as entranhas do corpo eram totalmente retiradas e colocadas em vasos de alabastro. Um detalhe pitoresco, o cérebro era tirado em pedaços pelo nariz. Já imaginou que situação? Depois de todo esse processo, o corpo então era mergulhado numa banheira de sal, onde permanecia por 45 dias. Depois desse longo período na banheira de sal, o corpo tinha todo o seu líquido drenado. A pele então estava bastante enrugada e de cor escurecida. Eles então passavam óleo, vinho e mel na pele para que não trincasse. Aí começava o processo de bandagens. As bandagens também demoravam muito, semanas. Eles passavam a bandagem, faziam rituais, esperavam secar, passavam outra bandagem. E à medida que camadas de bandagem iam sendo colocadas no corpo, eles também fixavam na múmia vários botões, às vezes em forma de animais sagrados, às vezes em forma de divindades. Esses botões serviam para proteger a pessoa no mundo dos mortos. Depois de tudo isto, começava então o processo de colocar as máscaras mortuárias. A primeira máscara que era colocada era uma forma de levar o egípcio a ser reconhecido no mundo do além depois de morto. A partir de então vinha um caixão de madeira, outro caixão de pedra, um esquife, um túmulo, uma tumba maior e, finalmente, o seu grande sarcófago. Em alguns casos, uma pirâmide, noutros, apenas uma tumba. E assim seguia a crença dos egípcios acerca do estado dos mortos no além. Aqui está, portanto, mais um pedacinho do panteão dos deuses do Egito. Você tem aqui a deusa Basti, que é a deusa em forma de gato. Você tem a deusa Hathor, segurando ao colo o deus Horus, em forma de um menino. Você tem o deus Ibis, ou o deus Thoth, que aqui está em forma de um babuíno. E, finalmente, o deus Horus. Agora, deixe-me explicar um pouquinho da história de cada um deles para você. A primeira em forma de gato é a deusa Basti. Basti é conhecida também como o olho de Ra.
e é uma das formas da deusa Hathor, a mãe de todas as deusas. Bast é gentil, protetora e muitas vezes ela acaba incorporando um poder agressivo chamado Semek, que seria em forma de leão. Algumas vezes você encontrará Bast como sendo uma mulher com cabeça de leão. O seu principal culto era chamado de Bastistis, que também é o lugar onde ficaria o templo de Atam. A seguir, nós temos a já mencionada mãe de todas as divindades, a deusa Hathor. Hathor geralmente aparece na forma de uma vaca, mas muitas vezes também na forma de uma mulher com chifres de vaca, como esta que você vê aqui. Note que entre os chifres ela tem um disco solar representando o deus Horus. Em seguida, nós temos o deus Thoth. Normalmente, o deus Thoth é descrito como sendo uma ave, a ibis, mas, em alguns outros casos, ele também pode aparecer na forma de um babuíno. Este macaco babuíno, o deus Thoth, seria também o patrono de todos os escribas do Egito. Este aqui é o deus Apis, em forma de boi. Ele também é uma representação de Ptah, o deus criador. Dizem que Apis teria sido aquela divindade que os israelitas adoraram no deserto durante a ausência de Moisés no Monte Sinai. E por fim temos Horus, desta vez não na forma de uma criança, como vimos anteriormente, mas na forma de um falcão. Horus era filho de Osíris e filho também de Ísis, um deus que representava toda a divindade celestial. Bem, já que eu falei de Horus, deixe-me contar um pouquinho da história dele para você. Horus, como já mencionamos, era filho de Osíris e Ísis. Segundo a crença egípcia, Osíris tinha um irmão terrível, símbolo das trevas e da maldade, chamado Set. Houve uma batalha no céu. Set, símbolo das trevas, lutou contra Osíris, o símbolo do bem. Set matou Osíris, esquartejou seu corpo e jogou no rio Nilo. Os egípcios acreditavam então que, na sequência dos fatos, Ísis havia recolhido todo o corpo do seu marido e havia costurado esse corpo e mumificado. Ela encontrou todas as partes do corpo, menos o membro masculino. Osíris então agora passou a ser uma divindade que só vivia no mundo dos mortos. Porém, ela havia guardado sêmen do seu marido. Desse sêmen nasceu Horus, o deus que agora governaria o céu segundo os egípcios, uma vez que o seu pai governaria o mundo dos mortos. E Horus seria o principal deus, aquele que expulsou Set do céu. Horus também seria uma representação egípcia de Ra, o deus Sol. E a partir daqui você vê uma crença muito profunda e antiga a respeito do Sol como uma divindade suprema. Esta crença do deus Sol, de Ra, passou para os persas na forma de Mitras, depois alcançou Roma, e quando Roma pretensamente se tornou cristã, ela também atingiu os cristãos na forma da guarda do domingo. Mas isso é história para um outro programa. Vamos agora conhecer a última parte aqui desta coleção egípcia do Museu da Universidade de Andrews. Esse papiro é uma cópia do Livro dos Mortos que merece ser explicada. Cada parte que você está vendo aqui é como se fosse uma história em quadrinhos contando a vida de alguém que se entregou aos deuses e teve o seu julgamento após a morte. Você tem um indivíduo aqui na primeira parte adorando as várias divindades egípcias. Vários deuses dos que nós já mencionamos podem ser vistos aqui. Por exemplo, você tem justamente Horus, que eu falei que agora era o principal deus celestial, depois que Osíris, que aqui atrás aparece como seu pai, apresenta apenas a divindade no mundo dos mortos. A seguir você tem Maat e você tem outros faraós que foram adorados. Aqui você tem a deusa Hathor, a deusa vaca. Esse símbolo que sempre aparece aqui é a cruz Ankh, é o símbolo da vida eterna. Este homem, segundo a ideia egípcia, deve ter feito o bem na vida. Você se lembra quando mostramos na tumba a ideia do Maharu, aquele de voz verdadeira, aquele que pratica bondade? A ideia é mais ou menos a mesma. Na segunda parte, nós temos um indivíduo sendo levado, segundo a crença egípcia, até o mundo dos mortos pelo deus Anubis. Veja que ele aparece com a cabeça de chacal, como nós vimos, mas com o corpo humano. Mas veja que curioso, numa outra cena, Anubis coloca algo numa balança. Aqui funciona o juízo final segundo os egípcios. Num prato da balança, ele coloca o coração daquele indivíduo. No outro prato da balança, ele coloca a pena da deusa Maat. O deus Thoth, que aqui aparece, veja, em forma de ibis,
faz anotações num pequeno pedaço de papiro. Que anotações o deus Thoth está fazendo? As anotações da vida daquele indivíduo. Ora, que anotações são estas? Tudo o que ele fez de bom ou ruim deverá ser pesado agora diante do tribunal de Osíris. E como é o processo desta pesagem? Aqui você tem um símbolo da deusa Maat. Na sua cabeça, Maat tem uma pena. Esta pena da deusa Maat é a pena da justiça. Aliás, a palavra Maat em egípcio significa justiça. Então, num prato da balança, eles colocavam o coração do indivíduo. No outro prato, eles colocavam a pena da deusa Maat. À medida que o questionário era feito, perguntava-se se ele havia matado, se ele havia cometido alguma fraude contra alguém. Evidentemente que ele tinha que responder que não, porque se ele cometesse algum daqueles pecados, ele seria condenado. E a condenação é representada por esse deus com cabeça de crocodilo chamado de Amzut. O crocodilo muitas vezes era um animal representante do mal no Egito. Aliás, tem uma antiga lenda egípcia que o crocodilo às vezes se disfarçava de criança e ficava na beira do rio Nilo chorando. Quando as pessoas ouviam o choro de uma suposta criança, iam para ajudar. E quando se decepcionavam, porque não havia nenhuma criança, eles encontravam o crocodilo Amzut. Ele devorava a pessoa. E daí, segundo alguns, teria vindo o velho ditado de que pessoas falsas têm lágrimas de crocodilo. Você já ouviu essa expressão? Segundo algumas autoridades em linguística, esta expressão teria vindo desta antiga lenda egípcia. Bom, voltando ao nosso cenário. Ninguém queria ser condenado ou devorado pelo deus crocodilo. Então ele temia que o seu coração pesasse mais do que a pena da deusa Maat. Ele tinha que ser sincero. Lembra da expressão Maharu, verdadeiro de vós? Porém, se ele cometesse qualquer pecado, qualquer deslize, e mentisse na hora do juízo, o seu coração falaria a verdade. E cada vez que o coração denunciava os seus pecados, o prato da balança pesava contra ele. Ia pesando, até que ele fosse completamente condenado. Esse aqui, felizmente, teve uma boa pesagem, pois o papiro demonstra que ele passa para o estágio seguinte e é levado por nada menos do que o próprio deus Horus até ao trono de Osíris, aonde ele receberá o galardão do mundo dos mortos. Atrás de Osíris, você tem Neftis e Ísis, a sua esposa e a sua cunhada, amparando o grande deus Osíris, que, como eu falei, aparece sempre vestido de branco, como se fosse uma múmia, governando no mundo dos mortos. Aqui você tem os Shabti, que são justamente os servos de Osíris, aqueles que ajudam a servir a pessoa depois que ela morreu. Curiosa essa ideia egípcia do mundo dos mortos e do julgamento no juízo final, não é mesmo? Mas eu tenho aqui uma surpresinha para você. Tem algo que eu queria mostrar para que você entendesse como é que funcionava esse procedimento. Isso que está em minhas mãos é um escaravelho de pedra. Como você pode ver, um escaravelho, ou mais conhecido como besouro, era um animal sagrado no Egito. Muitas vezes ele também era a representação do deus Ra, do deus Sol, do deus Horus. Aqui na sua base, ele tem várias inscrições hieroglíficas que eram orações e frases de proteção. Por que eu estou mostrando isso para você? É porque os egípcios, para que não fossem condenados no juízo final, costumavam, às vezes, na hora da mumificação, pedir a alguém para arrancar o seu coração e, no lugar dele, colocar um escaravelho de pedra, um coração de pedra. Esse coração de pedra garantiria, segundo a crença popular daquela época, que ele não fosse condenado no dia do juízo. Sabe por quê? Quando o deus Anubis arrancasse o seu coração para colocar na balança, ele colocaria um coração de pedra. E como pedra não denuncia o pecado de ninguém, por mais que a pedra seja mais pesada do que a pena, ela não iria denunciar os pecados e assim ele estaria livre de qualquer tipo de condenação. Era, de fato, uma maneira de garantir que, independente da sua vida de erros e pecados, ele ficaria bem no dia do juízo final. Aí você entende porque no livro do Êxodo, Deus, de maneira irônica, diz que eu endurecerei, diz o Senhor Deus, eu endurecerei o coração de Faraó. Não que Deus havia endurecido o seu coração, mas que Deus estaria respeitando a sua ideia, a sua teimosia, a sua falta de arrependimento. Faraó talvez
mandava o povo sair do Egito e depois voltava atrás, mesmo em meio a tantas pragas? Porque ele garantia, ou tinha a sua garantia, num coração de pedra. Aí você entende porque tantas vezes na Bíblia é dito que Deus não queria que nós tivéssemos um coração de pedra. Ele queria arrancar o coração de pedra e em seu lugar colocar um coração de carne. Ou como disse também Paulo no Novo Testamento, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Uma mensagem muito bonita, não é mesmo? Coração de pedra. Poderia ser garantia para os egípcios, mas é segurança de perda para aqueles que conhecem a palavra de Deus. Mas eu espero que você não tenha um coração de pedra, tenha um coração de carne, um coração que possa receber a presença do Espírito Santo em sua vida. Bom, o nosso tempo está acabando e o nosso programa está chegando ao fim, mas eu quero que você se encontre conosco aqui no próximo programa Evidências para continuarmos a nossa visita aqui no Museu de Arqueologia Bíblica da Universidade de Andrews, diretamente dos Estados Unidos para você. Um abraço e até o próximo programa.